né, todo o processo, né, a questão do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior. E, ô Diego, como eu escrevi na minha coluna, o Brigadeiro não fez doce, né, como o general Freire Gomes, e confirmou diretamente que Bolsonaro preparou uma minuta do golpe, né, participou do preparo. Na verdade, eu acho que isso é bem interessante. O Brigadeiro Batista Júnior foi mais direto, mais objetivo. Ele repetiu tudo aquilo que ele tinha falado para a Polícia Federal sem tentar dourar a pílula. O general Freire Gomes, ele tentou dourar a pílula, né? Principalmente quando diz respeito à questão da prisão, da voz de prisão, e quando diz respeito à questão do almirante Garnier, né? Então ele deu aquela passada de pano. Mas é importante reafirmar que o ponto principal dos dois depoimentos, aquilo que era mais importante para o julgamento do processo golpista, foi confirmado por ambos os militares que chefiavam a Exército no fim do governo Jair Bolsonaro, ou seja, que o presidente Jair Bolsonaro discutiu com eles a proposta de um decreto, de uma minuta golpista, que ia fazer o quê? Que no final das contas ia baixar estado de sítio, a envolver as Forças Armadas, dando a elas poder, inclusive para intervenção, interferência nas eleições e para prender a autoridade próprio Alexandre de Moraes. Ou seja, os dois confirmaram que houve essa discussão, que houve esse debate junto com o presidente Bolsonaro, e no final do dia, Diego, é o que mais importa, né? É o envolvimento direto do presidente Bolsonaro, que ele vem tentando se dissociar disso desde aquele protesto no começo de 2024 na Avenida Paulista, em São Paulo, quando ele se ligou, ficou preocupado com aquele documento e tentou menosprezar desde então a minuta golpista. Fez a mesma coisa na entrevista para nossos colegas Carla Araújo e José de Souza, na entrevista exclusiva que deu. Fez isso em outras ocasiões, que é tentar desmerecer, é tentar tirar a importância daquele documento. Para terminar, o Freire Gomes, vamos lembrar, no depoimento dele no início da semana, deu uma passada de pano para o para o almirante Almir Garnier, disse que não, não posso dizer o que ele quis dizer. Aí o Moraes falou: olha, você falou na Polícia Federal e está gravado. Aí ele confirmou o depoimento, né? Falou: não, o almirante disse que estaria com o Bolsonaro. Batista Júnior foi mais objetivo, disse que o almirante meteria tropas por Bolsonaro. No final do dia, os dois dizem a mesma coisa, só que o general tentou passar aquele pano. E aí, agora, também o Batista Júnior, o brigadeiro, ele fala o seguinte: ele fala, ó, o Freire Gomes sim falou da hipótese, não é que voz de prisão, da hipótese de que se o Bolsonaro os golpistas teria que ter dado a ele voz de prisão. E o general Freire Gomes disse: bem, não é bem assim, eu falei dos desdobramentos Não jurídicos. pode Bem, me ligar. vamos colocar da seguinte forma: o general Freire Gomes, né, ele não é, o pessoal fala assim, não, ele é hiper progressista. Não, não é. O general Freire Gomes era claro, as matérias do Aguirre Talento, do Thiago Malho, mostrando, né, o que tinha dentro do WhatsApp do Cid, do Mauro. Eles mostram isso, palavras de conforto do general, tudo isso mais. Ele é bolsonarista, ele é ligado ao bolsonarismo, ele estava preocupado com o desenvolvimento, os ataques contra ele, com o que a caserna ia pensar dele, né? Tudo isso está colocado e precisa ser considerado na hora que as pessoas forem falar se ele é herói ou se ele é vilão, né? É um personagem complexo lá, que ele é ligado, ele é alinhado ao bolsonarismo. Esse pessoal foi escolhido porque era alinhado ao bolsonarismo. A questão é que no final do dia, eles perceberam, pelo menos o Batista Júnior e o Freire Gomes, que não havia espaço, que não havia conjuntura nacional e internacional para a tentativa de um golpe prosperar e É. deram para trás. Então, Diego, é aquilo lá. No final do dia, o importante é ressaltar que os dois comandantes a existência dessa proposta de decreto. Boa. Vamos tentar melhorar a conexão com o Sakamoto. Tá dando uma travadinha, mas deu para entender seu recado, Sakamoto. Agora quem fala é Beto Vasques, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política. Beto, e aí essas informações que chegaram, né, nos depoimentos, aliás, no depoimento de hoje? Uma boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Diego. Boa tarde para a audiência. Eu acho, pegando a metáfora do Sakamoto, eu acho que o brigadeiro não é que ele não fez doce, eu acho que o brigadeiro azedou a festa, porque
as revelações são muito graves. Ele falou, entre outras coisas, que a gente, acho que faltou aqui comentar, porque a gente está ouvindo, eu não consegui escutar ao vivo, não sei se vocês tiveram oportunidade, vou fazer isso essa noite, mas ele falou de 4 reuniões durante o dia, falou durante o mês de novembro, falou de uma reunião no mês de dezembro. Acho que o depoimento do Batista Júnior coloca o Freire Gomes numa situação de falso testemunho, porque se ele está dizendo que a contradição, né? Ele dizia não só a questão do Garnier, eu acho que o Batista Júnior coloca o Garnier numa situação muito ruim. De fato, acho que o Freire Gomes tentou passar um pano para o Garnier, mas o Batista Júnior avança e diz que efetivamente havia interesse de uma GLO, que é uma coisa nova. Até então, o próprio Bolsonaro só reconhecia estado de sítio e estado de defesa, agora já aparece GLO, então é um passo a mais. O Batista Júnior diz que foram diversas reuniões e que ele perguntou explicitamente se o presidente e o ministro Paulo Sérgio da Defesa, então, tinham com a intenção, com essa minuta, algo não só para garantir a paz, mas evitar que o Lula subisse a rampa, e ele disse que foi confirmado isso a ele, então é a confirmação do golpe. Ele confirmou que o ministro Paulo Sérgio, o presidente Bolsonaro, sabiam que a urna não tinha problemas. A gente acompanhou isso na época. Logo depois das eleições, sai um primeiro manifesto do Exército, das Forças Armadas, dizendo que as urnas funcionavam. Passado uma semana, esse manifesto desaparece e sai um novo do Ministério da Defesa, não mais das Forças Armadas, dizendo que não dava para dizer nem que sim, nem que não. Já era o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, operando justamente na linha do que o Batista Júnior coloca hoje. Então, o Brigadeiro entrega que existia, de fato, essa conspiração. Eles revelam que havia, assim, brainstorm para descobrir se prende o Alexandre de Moraes ou se prende o Supremo inteiro. Quer dizer, é o brainstorm para saber quantos ministros do Supremo a gente vai prender. Isso, para mim, não se chama brainstorm. Isso, para mim, tem um nome muito simples, se chama conspiração golpista, sendo urdida. E é interessante porque 5 reuniões ao longo do mês de novembro de 2022, sendo que a primeira delas, dia 2 de novembro. Não tinham passado nem 48 horas do resultado das urnas. E se dizia que o Bolsonaro estava deprimido, com eripicela. Não, ele estava conspirando um golpe com as Forças Armadas, com uma minuta. Eu acho que são gravíssimas e desmontam um pouco todas as narrativas que apareceram até agora. Inclusive deixando, como eu disse, não só por falso testemunho, mas deixando o Freire Gomes numa situação muito difícil, porque corrobora o que Freire Gomes e Batista Júnior tinham dito à Polícia Federal. O Batista Júnior confirma e o Freire Gomes ontem tentou dizer que não era bem assim. Acho muito complicado para a imagem do ex-chefe do Exército essa situação. Ou seja, é uma situação que piora muito aqueles que tentaram promover o golpe de Estado. Verdade. Ainda tem outra notícia que é importante a gente trazer também nesse contexto, porque o ex-chefe da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, confirmou que o general Freire Gomes comunicou lá em 2022, na época o então presidente Jair Bolsonaro, que teria de prendê-lo caso ele avançasse com planos golpistas contra a eleição de Lula. Batista Júnior disse que não viu discordância entre o que ele disse em depoimento e o que relatou ao Supremo na segunda-feira o próprio general Freire Gomes, que foi chefe do Exército sob Bolsonaro. Na segunda, o ex-comandante do Exército disse que não ameaçou Bolsonaro nem deu ordem de prisão contra ele. Declarou que somente indicou que ele poderia ser enquadrado judicialmente caso adotasse uma medida ilegal e que o Exército não iria atuar em algo que iria extrapolar nossa competência constitucional. Na versão de Batista Júnior, os relatos não são contraditórios, porque disse não houve ameaça ou voz de prisão por parte do Freire Gomes, mas um comunicado, um aviso sobre os impactos jurídicos de uma eventual tentativa de golpe de Estado. Quem também está conosco é o jurista Fernando Neisser. Fernando, bem-vindo, boa tarde. E é isso, né? A tentativa de golpe é crime e, apesar de ser presidente da República, Bolsonaro poderia ser enquadrado. É claro que politicamente, ali, por um chefe de força, né, como o chefe do Exército, é uma missão delicada, né, dar voz de prisão ao presidente da República. Mas
o aviso foi dado. Boa tarde para você, Naisser. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. É uma alegria sempre estar de volta aqui no UOL. É isso mesmo. Veja, o golpe de Estado, ele é um crime curioso, porque ele só existe na modalidade tentada. O crime é tentar dar golpe, porque quem dá golpe e tem sucesso vira governo e, obviamente, não vai responder por aquilo, pelo menos não durante a vigência do governo golpista. Então, esse é um crime difícil de ser apurado e, felizmente, ele não acontece com frequência, então a gente não pode dizer que tem uma jurisprudência para saber quando é que se delimita o começo da execução do crime, quando é que nós estamos falando ainda de atos preparatórios, mas aqui me parece fora de dúvida, pelo que já foi colocado no processo até agora e pelas oitivas do ex-chefe do Exército, do ex-chefe da Aeronáutica, que Bolsonaro deu início à execução do golpe e só não foi adiante porque não obteve o apoio necessário. Essa é a descrição clara do Código Penal sobre tentativa. É quando a gente dá início ao cometimento de um crime e ele só não chega ao fim por um motivo alheio à vontade daquela pessoa que está cometendo o crime.